Olá, continuando o nosso assunto sobre compras, hoje vamos tratar de alguns cuidados que o profissional responsável por esse setor deve tomar. Vamos conhecer alguns desses cuidados. O processo de produção inicia-se com o planejamento das vendas, estabelecendo uma política de estoque de produtos acabados e listagem dos itens e quantidade de produtos a serem fabricados, quantidades estas distribuídas ao longo de um cronograma de produção. Em outras palavras, uma empresa para iniciar a sua produção, ela precisa ter um bom planejamento das suas vendas, exatamente para que esses produtos que sejam produzidos possam realmente ser vendidos e não fiquem encalhados em seus estoques. A produção exige um planejamento constante e a empresa deve saber exatamente a quantidade de produtos que vai fabricar e o momento em que esses produtos devem ser fabricados. Tudo isso tem que estar alinhado à política de estoques dessa empresa. Ela deve conhecer quais as matérias-primas e insumos que ela tem e quais as matérias-primas e insumos que ela virá precisar nesse seu processo de produção. Daí, ela deve promover um sistema de planejamento da sua produção. Nesse sistema, ela deve saber a quantidade que deverá comprar e a etapa final do plano de produção. Esse sistema de planejamento de produção envolve desde a quantidade a comprar até a etapa final do plano de produção. Nesse sistema, as empresas precisam conhecer as quantidades líquidas de compra, que seriam a diferença entre a necessidade que ela tem e os estoques que ela possui. A execução da compra é realizada em várias etapas. A primeira etapa vem exatamente da programação de produção. Nessa etapa, é comum existirem conflitos, normalmente provocados por atrasos, que vão desde o término da programação da produção até o início das compras. Nesse momento, as pressões exercidas pelo setor de produção e faturamento reforçam ainda mais a probabilidade de atrito nas áreas de compra. Todos se esquecem dos atrasos no planejamento das vendas e na programação da produção. Isso faz com que o setor de compras tenha que ter uma posição de vigilância, principalmente após a emissão do pedido de compras. Vamos falar agora sobre a chamada cotação de preços. Para poder calcular qual a cotação mais vantajosa, é comum o profissional dessa área recorrer à matemática financeira. Dentre as diversas fórmulas utilizadas na matemática financeira, a mais comum é a que permite calcular o valor atual e o valor futuro. Esses cálculos podem ser feitos através de calculadoras científicas, calculadoras financeiras e planilhas de Excel. Há programas, softwares desenvolvidos por empresas especializadas que fazem todo esse trabalho, desde o cadastro dos fornecedores, a atualização dos seus preços, formas de pagamento à vista e a prazo. O resultado disso é apresentado por planilhas e também por gráficos que permite uma melhor visualização que auxiliará no processo de tomada de decisão. Vejamos aqui um exemplo. Na cotação de preço de um determinado material, a empresa recebeu as seguintes propostas de fornecimento. A empresa Bom Preço fornece um material ao preço de 81.000 pago à vista. Já a empresa Bom Negócio fornece o material ao preço de 86.100, mas para pagamento daqui a 30 a 60 dias. Pergunta-se: em que empresa deverá ser adquirido o material se a taxa de juros do mercado é de 10%? Veja, quando temos duas cotações em que ambas apresentam preço à vista, a escolha se dá por aquela que tem o menor preço à vista. Da mesma forma, se tivermos duas empresas que apresentam uma cotação com o menor preço a prazo, é só verificar aquela que tem o menor preço a prazo. Lembre-se que também devemos levar em consideração a quantidade de parcelas. É fácil comparar quando as duas propostas apresentam os mesmos elementos, mas nesse nosso exemplo nós temos dois elementos diferentes.
Temos uma proposta para pagamento à vista e temos uma proposta para pagamento a prazo. Como então comparar essas duas propostas? A matemática financeira que nos ajuda nisso. Substituindo os valores que nós temos lá na fórmula para o primeiro caso, que é da compra à vista, então nós precisamos saber quanto será esse valor se nós fôssemos comprar a prazo para poder comparar com a outra proposta. Então, o valor futuro, aplicando aquela fórmula, será igual ao valor atual, o valor presente de 81 mil, vezes 1, que é uma constante, 0,10. Lembre-se que a taxa é de 10%, mas aqui nós devemos colocar no sistema decimal, elevado a 2. Por que 2? Porque a proposta é apresentada para 30 e 60 dias. Levando então em consideração o período mensal, nós temos 2 meses, por isso levamos a 2. O resultado é R$ 98.010. Esse é o valor da parcela se fosse feito o mesmo meio de pagamento do item B. Já se nós quisermos comparar o item B com o item A, ou a proposta B com a proposta A, em que nós temos o valor parcelado, nós devemos então trazer esse valor parcelado para o valor presente, para o valor atual. Então, o valor atual vai ser encontrado pelo valor futuro dividido por 1 mais 10 elevado a 2, que vai dar, portanto, R$ 71.157,02. Esse é o valor do item B se a compra fosse feita à vista. Então, aplicando a matemática financeira, nós temos aí esses dois números. E aí, qual proposta é mais vantajosa? Bem, para a compra à vista, lembre-se que, no caso, a empresa ou a proposta A nos apresenta o valor de 81 mil. A empresa B apresentaria esse valor de 71.157. Então, nesse caso, para a compra à vista, é mais vantajosa na proposta B. Agora, se o valor for parcelado, você resolve fazer parceladamente. Bem, nesse caso, então, nós temos aqui o valor da empresa B parcelado, que dá 86.100, e o valor da empresa A, ou a proposta A, parcelado, que vai dar 98.010. Também nesse caso aqui, a gente nota que a proposta B é mais vantajosa nos dois casos, tanto para a compra à vista quanto para a compra a prazo. Assim, a matemática financeira nos auxiliou a resolver esse problema e a tomar essa decisão. Pedido de compra. Após o término da fase de cotação de preço dos materiais e análise da melhor proposta para fornecimento, o setor de compras emite o pedido de compras para a empresa escolhida. Esse pedido deverá ter com clareza a descrição do material a ser comprado, bem como as descrições técnicas para que não ocorra as frequentes dúvidas que comumente acontecem. Preferencialmente, o pedido deve ser emitido em 3 vias, sendo a primeira e segunda vias emitidas ao fornecedor, o qual colocará um ciente na segunda via e devolverá, que passará a ter força de contrato, funcionando como um instrumento particular de compromisso de compra e venda. Já a terceira via funciona como follow-up do pedido. Vejamos alguns modelos desses pedidos de compra. Aqui temos uma primeira via desse pedido de compra. Lembrando que aqui é um modelo, um exemplo da empresa Calote Indústria e Comércio Limitada. Aqui nós temos os dados que devem ser colocados do fornecedor, seu endereço, o número do pedido de compra e aqui nós temos as instruções a respeito do preenchimento. Pede-se para verificar o recebimento do pedido através da descrição, prazo de entrega, preço, condições de pagamento, condições gerais e, se tiver de acordo, então você vai colocar a data, assinar e carimbar. A segunda via nós podemos observar que é o mesmo modelo da primeira via. A diferença está aqui nos procedimentos, que pede atenção para o presente
constitui compromisso de compra e venda de acordo com o descrito e convencionado nesse documento. Como foi dito anteriormente, essa segunda via terá o ciente do fornecedor e será devolvido ao comprador, que guardará. Esse aqui representará um documento de um acordo de compra e venda entre as duas empresas. A terceira via apresenta aqui exatamente o acompanhamento, follow-up desse pedido. Quando ele foi feito, quando teve o retorno da segunda via e quando foi feito o recebimento de material. É como se fosse um checklist do cronograma desse processo de compras. Passado então o tempo desde a solicitação ou o pedido de compra até o recebimento de materiais, a empresa deverá acompanhar todo esse processo. Quando do recebimento desses materiais, alguns principais aspectos deverão ser considerados, como especificação técnica, ou seja, a conferência das especificações pedidas com as recebidas. Isso é muito importante para saber se o que a empresa fornecedora mandou à empresa compradora é exatamente o que ela queria. Qualidade dos materiais, que é a conferência física desse material recebido. Lembrando que nesse caso aqui essa qualidade está exatamente vinculada também às especificações técnicas ou às suas conformidades. A quantidade, verificar se a quantidade física desses materiais está de acordo com o que foi pedido. O preço, os prazos de entrega, se foi cumprido o que estava acordado, e as condições de pagamento. Então veja que o recebimento do material não se limita apenas às suas características físicas, saber se esse material foi exatamente o que você pediu, mas também deve ser analisado a questão do preço, prazo e condições de pagamento. E por último, nós temos aqui um modelo de uma ficha de recepção, onde o setor responsável por essa recepção deverá assinalar os itens conforme for verificando. Então, poderá analisar se o produto atende às suas especificações técnicas e ver se está de acordo, se a quantidade que chegou está de acordo com a quantidade que foi pedida, se a qualidade do produto é realmente a que vai satisfazer a empresa, se o preço apresentado na documentação confere com o preço que foi acordado naquele instrumento de pretensão de compras e venda, se o prazo da entrega ocorreu conforme o cronograma acertado entre as duas empresas e se as condições de pagamento à vista ou a prazo se mantêm conforme foi combinado. Qualquer fato considerado pelo receptor como algo fora do que foi estabelecido e que ele acredite ser passível de observação, ele deverá, portanto, anotar nesse campo. Após isso, deverá ser colocada a data e conterá, então, a assinatura do responsável.